Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E é uma alegria imensa ter você aqui comigo. Então seja bem-vindo e se sinta à vontade. Hoje, no nosso vídeo, nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro Eventos Finais. Hoje nós iremos abordar o capítulo 2 desse livro, que vem com o título Sinais de que Cristo voltará em breve. E lembrando que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link para que, caso você tenha interesse, você possa estar adquirindo o seu livro. Como eu disse, no vídeo anterior, eu aconselho muito a leitura desse livro, em especial nesses dias nos quais nós estamos vivendo. E caso você ainda não seja inscrito no canal, te peço para se inscrever e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações, porque isso vai estar ajudando muito. E agora, como nós sempre fazemos, eu te convido a orarmos pedindo a instrução e sabedoria de Deus para o nosso estudo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso que habita no mais altos céus, venha agora, Senhor, nos instruir ao estudarmos esse livro juntamente com a Tua Palavra. Envia o Teu Santo Espírito para trabalhar de maneira intensa em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo que nós iremos estudar hoje desse livro, que como eu já mencionei, é o capítulo 2, ele se concentra no capítulo 24 de Mateus. Veja o que nos diz aqui na metade do primeiro parágrafo desse capítulo. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. Que evento? A volta de Jesus. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Ou seja, o capítulo 24 de Mateus nos apresenta os sinais da destruição de Jerusalém que ocorreu ali por volta do ano 70, e esses sinais também servem para representar a última grande destruição desse mundo que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24. Esse capítulo, que a partir do verso 3, nos diz que Jesus e os discípulos, eles estavam ali no Monte das Oliveiras, e os discípulos então se aproximaram de Jesus e fizeram o seguinte pedido: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E como eu já disse, Jesus então ele cita ali vários juízos e sinais que precederiam sua volta a essa terra. Leia, por exemplo, comigo que se encontra aqui em Mateus capítulo 24, do verso 6 até o verso 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, Jesus disse que todas essas catástrofes aconteceriam, mas ainda não seria o fim. Seria apenas o princípio das dores. Então, tudo isso são sinais que nos indicam que nós estamos caminhando mais e mais para o fim. E Jesus nos deu uma informação muito importante no versículo 29 desse mesmo capítulo de Mateus. Veja o que nos diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Jesus, ele apresenta esses sinais, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas, como sendo sinais que dariam início ao tempo do fim. E então, como nós lemos aqui, vem dizendo que após a tribulação daqueles dias, e que tribulação foi essa? A grande perseguição papal, a supremacia papal, que como nós já estudamos aqui no canal, se deu início lá em 538 e foi até o ano de 1798, um período de 1260 anos de perseguição, o mesmo período que também nos é apresentado lá em Apocalipse. Então, após esse período, após essa tribulação, essa perseguição, esses sinais que Jesus disse aqui, então eles iriam ocorrer. O sol escureceria, a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento. E de fato tudo isso se cumpriu. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal apresentando esses eventos, o cumprimento desses sinais apontados pelo próprio Cristo. Então eu vou estar deixando aqui no card o link para você estar acessando, e também vou deixar na descrição desse vídeo para você estar dando uma conferida lá depois. E Jesus, ele não apresentou sinais apenas que ocorreriam no céu, mas também sinais que ocorreriam aqui na terra. Veja o que nos diz aqui no livro, Eventos Sinais. As nações estão agitadas,
Tempos preocupantes estão diante de nós. O coração das pessoas estão aterrorizado pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão a sua voz em meio à tormenta dizendo: sou eu, não tenham medo. O fato é que o mundo ele vai de mal a pior, nada está normal, nós não conseguimos encontrar paz e segurança nesse mundo de pecados em que vivemos. Como nós já vimos no capítulo anterior desse livro, nós vivemos em meio a catástrofes naturais e sociais, guerras e rumores de guerras, violência, falta de amor, doenças, fomes, epidemias, e as coisas vão piorando cada vez mais. E um outro sinal também apresentado pelo próprio Cristo são os falsos profetas. É interessante porque os falsos profetas, na verdade, eles sempre existiram. Desde lá o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vemos a presença, desses falsos profetas. A Bíblia nos diz que logo após a morte de Jesus, inúmeros falsos profetas se levantaram tentando enganar e desvirtuar os cristãos sinceros do primeiro século. E o mesmo ocorre hoje e continuará ocorrendo até a volta de Jesus. Então veja o que nos diz aqui no livro, na página 15. Encontraremos falsas alegações, surgirão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsificados. Porém, preguemos a palavra, não nos desviemos da voz de Deus em sua palavra. Ou seja, a nossa única segurança é estudarmos diariamente e em oração a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para assim então nós não sermos enganados. Aqui vem nos dizendo mais: busque cada um a Deus com mais fervor, para que possa compreender individualmente a vontade dele. E ainda falando sobre os falsos profetas, um dos indicadores para nós sabermos se um indivíduo é um profeta verdadeiramente de Deus é se aquele profeta fala de acordo com a palavra de Deus, é se aquele indivíduo nos leva para a Bíblia, porque muitos saem por aí pregando heresias, coisas contrárias à palavra de Deus. Então nós devemos estar atentos, devemos estar todos os dias estudando esse livro sagrado, para assim então nós não sermos enganados, para assim nós compreendermos se aquela pessoa ela fala realmente inspirada pelo Espírito Santo ou se é um falso profeta. E esse livro também vem nos apresentando um outro sinal, que aponta para a breve volta de Jesus Cristo, que é a glutonaria e a falta de autocontrole. E por quê? Porque já foi comprovado cientificamente que tudo aquilo que nós comemos afeta de maneira positiva ou negativa a nossa mente. E se afeta a nossa mente, automaticamente afeta a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Então veja, por meio daquilo que eu como, eu posso estar edificando ou destruindo o meu relacionamento com o Senhor. Eu posso estar me impedindo de ouvir perfeitamente a voz de Deus. Deus, ele se preocupa com a minha e com a sua saúde. A Bíblia nos apresenta uma mensagem de saúde desde o Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 1. A Bíblia é muito clara em nos dizer que nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar desse templo. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar nos diz que o comer e beber errôneos resultarão no agir e pensar errôneos. E Satanás, então, ele se aproveita disso. Veja o que vem nos dizendo aqui no livro, na página 16. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que cedam a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornaram-se o propósito de vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. A glutonaria, a intemperança, a falta de autocontrole são coisas que nós vemos de maneira muito clara ao nosso redor. Mas se nós estamos nos preparando para a breve volta de Jesus Cristo, nós não podemos de forma alguma ter esse estilo de vida. Precisamos buscar nos alimentar de forma saudável para termos uma mente sadia e assim nós podermos então compreender os ensinos do Senhor e não sermos enganados. Porque senão, se nós ficarmos nos alimentando de qualquer coisa, nós teremos uma mente embotada e isso nos impedirá de compreender claramente a palavra do Senhor. Um outro sinal que também nos é apresentado aqui nesse livro é o aumento da violência. Nós estamos vivendo em um tempo onde é muito difícil, é muito raro encontrar pessoas que de fato se importam umas com as outras. A maldade, a crueldade, a violência, os crimes aumentam mais e mais. O amor está cada vez mais esfriando. E aqui no livro vem nos dizendo assim: muito em breve a impiedade do mundo terá atingido seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos.
Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo. Precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. E ainda, falando sobre violência, sobre falta de amor, o livro também vem falando sobre guerras e desastres. Veja o que nos diz aqui. A guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas e fomes. Tudo isso que nós estamos lendo aqui está acontecendo de maneira muito clara ao nosso redor. Nós não passamos um dia sequer sem ouvir falar sobre guerras, sobre desastres sociais, desastres naturais, catástrofes. Tudo isso é uma realidade no tempo no qual nós estamos vivendo. E aqui vem nos dizendo mais. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu do céu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. E na página 19 vem dizendo: chegou a hora, o tempo em que num momento podemos estar em terra firme e no outro momento ela pode desaparecer de debaixo dos nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na terra estará em convulsão. E isso aqui não é sensacionalismo, não é querer colocar medo, querer colocar terror, mas isso é um fato, é uma realidade. Como eu já disse, o mundo vai de mal a pior, as coisas só vão piorando. Mas para aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo, para aqueles que se apegam mais e mais a essa promessa de que Jesus voltará a essa terra, não precisam sentir medo, não precisam ficar preocupados e desesperados diante das catástrofes que nós vemos acontecendo no mundo ao nosso redor. Porque o próprio Cristo disse que quando essas coisas começarem a acontecer, o que nós devemos fazer? Exultar e erguer a nossa cabeça. Por quê? Porque a nossa redenção se aproxima. E continuando aqui a leitura, o livro vem falando da necessidade que nós temos de nos preparar diariamente, de buscarmos verdadeiramente o Senhor, de nos apegarmos mais e mais à palavra de Deus, de buscarmos por uma conversão, por uma consagração verdadeira. E o livro diz: mas parece que nós estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. É hora de despertar. Nós precisamos decidir diariamente a quem nós iremos servir. Tantas e tantas tragédias, tantas e tantas calamidades, parece que tudo está fora do controle, parece que nós estamos perdidos completamente. Mas aqui vem nos dizendo algo de extrema importância. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres. Por meio de atuações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. Então veja, Deus ele permite, ou seja, ele não é o autor dos desastres, mas ele permite tudo isso para chamar a minha e a sua atenção, para nos despertarmos quanto ao perigo. Então entenda uma coisa, o mundo não está sem um governante. Deus ele tem o controle de tudo. Todas essas coisas servem para nos mostrar que nós não somos nada, que nós somos pó, que nós não podemos coisa alguma. Tudo isso serve para nos mostrar que nós dependemos totalmente de Deus. O ser humano, por mais que tente, ele não consegue de forma alguma resolver essa desordem que nós estamos vivendo. Não consegue impedir que essas catástrofes que nós vemos diariamente ao nosso redor aconteçam. Deus é o soberano. Deus tem o universo em suas mãos. Nós não somos nada, nós somos apenas pó e necessitamos mais do que tudo de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. E ele permite todo esse mal para chamar a minha e a sua atenção, para nos despertarmos. Então não se deixe levar pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero, mas use esse tempo de graça que nós ainda temos para refletir sobre a sua vida, para refletir em algo que você precisa abandonar, para refletir sobre o seu relacionamento e comunhão com Deus. Use esse tempo para se preparar para a volta de Jesus Cristo. Veja o que mais é nos dizendo aqui nesse livro, agora na página 21. Na grande obra do fim dos tempos, nos defrontaremos com situações espantosas, com as quais não saberemos lidar, mas não nos esqueçamos de que os três grandes poderes do céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão atuando, que a mão divina está ao leme, e Deus fará cumprir seus desígnios. E agora o último texto eu gostaria de ler, que desse capítulo vem nos dizendo:
todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. Sabe, todos os sinais que Cristo apresentou em sua palavra, em especial no capítulo 24 de Mateus, estão se cumprindo de maneira muito clara ao nosso redor. Só que é interessante porque Cristo, ao ir apresentando esses sinais, ele dizia, mas ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Ou seja, esses sinais, eles nos mostram que nós estamos muito próximos do fim, mas ainda não é o fim. Porque não é o mal que decide quando Jesus volta. Não são as catástrofes, as crueldades, as coisas ruins que decidem o dia da volta de Jesus. Então, o que irá decidir a volta de Cristo? Quando de fato será o fim? E eu gostaria então de finalizar esse vídeo lendo com você um texto que nós até lemos no vídeo anterior, que está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então não é o mal, não são as coisas ruins, não são as catástrofes que decidem quando Jesus volta, mas é quando a igreja de Deus, quando o povo de Deus se levanta, buscando por um reavivamento e saindo para proclamar o evangelho, é que Jesus Cristo volta a essa terra. E esse evangelho está sendo pregado, esse evangelho está sendo proclamado. Milhares e milhares de pessoas estão tendo a oportunidade de receber a mensagem e o convite de Jesus Cristo. E chegará um momento que, de uma forma ainda mais grandiosa e poderosa que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo será derramado sem medidas, de maneira intensa sobre o povo do Senhor. E essa obra, essa missão de proclamar o Evangelho será então finalmente concluída. Milhares e milhares de pessoas se converterão em apenas um dia. Todos terão a oportunidade de ouvir sobre o amor de Jesus Cristo e aceitar, atender esse convite tão precioso que Ele faz ao meu e ao seu coração. Estamos muito próximos do fim. Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, e as coisas irão piorar ainda mais. Mas não tenha medo. Siga o conselho de Jesus Cristo. Exulte e erga a sua cabeça, porque a nossa redenção, porque a sua redenção se aproxima. Jesus Cristo está voltando. Arrume a sua vida. Abandone os seus pecados. Clame ao Senhor e se prepare para o maior evento da história. Se prepare para ver Jesus Cristo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. E eu te aguardo para o próximo vídeo, onde nós estaremos estudando o 3º capítulo desse livro, que vem com o título Quando Sucederão Essas Coisas. Você não pode perder. Então que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.